Hi, I'm Marciel. Welcome to M Channel. Today's video is really special because we're gonna do it in English. For everywhere I go, I notice that all people around me don't know anything about the English language, but I notice that they really want to know. So, for that reason, I'm here today to learn you that watching me and follow me a little bit of what I know about the English language. I am not a teacher, I am not a professional, but I studied English since my 13 or 15 years. So I think it released me to teach you a little bit of what I know and of what I've been studying since my all years past. So if you want to know something about the English language, come with me that I'm gonna teach you, and together we're gonna learn everything that we need. Bom, pessoal, para quem tá aí confuso e não entendeu nada, hoje eu vim aqui ensinar para vocês um pouco de inglês. Para quem não sabe, eu estudo inglês desde os meus 13, 14, 15 anos, eu não lembro exatamente quando que eu comecei. Quando eu era pequeno, eu gostava muito de espanhol, fiquei praticamente fluente em espanhol, mas do dia pra noite quis ir para os Estados Unidos e comecei a estudar inglês. Eu não sou professor, eu não sou profissional, mas eu acredito que os meus anos de experiência com o estudo de inglês me fez perceber que hoje eu já sou praticamente intermediário, e eu acredito que isso me permite ensinar um pouco de inglês para vocês, que eu acredito que tem muita gente que quer aprender inglês, mas não sabe por onde começar. Isso aqui não é um curso de inglês, eu vou ensinar para vocês o básico do que eu sei, e eu espero que vocês gostem e acompanhem as aulas comigo. Para o começo da aula de hoje, pessoal, para o começo do vídeo de hoje, o que eu vou ensinar para vocês é um pouco de como falar em inglês. Para você que quer aprender a falar inglês, a primeira coisa, o primeiro passo que você precisa dar é aprender o alfabeto. Essa é a dica que eu aprendi quando eu comecei a aprender inglês. Quando você quer aprender inglês, a primeira coisa que você tem que fazer é, desde aprender as palavras em inglês, até você saber falar as palavras em inglês, porque você vai escrever e você vai falar. Só escrever não é o bastante, só falar também não. Por isso que a gente começa primeiro com o alfabeto. Primeiro a gente vai começar aprendendo como se fala cada letra do alfabeto. Por que que isso é importante? Porque uma vez que você quer aprender a falar as palavras e frases em inglês, você precisa primeiro conseguir falar o alfabeto em inglês. O alfabeto, como todo mundo sabe, é a base de toda a palavra, frase e texto. São as sílabas e, se eu não me engano, são as sílabas e vogais que são a base de todo tipo de conversação e de escrita. O alfabeto todo mundo já conhece, agora você só precisa saber como falar. Então vamos lá? A primeira letra do alfabeto é a letra A, também conhecida como vogal, e ela é uma vogal que se lê de duas formas diferentes. Primeiro você tem a forma A de ler a vogal A em inglês, e você tem a forma A. A gente vai falar um pouco rápido aqui sobre as vogais e como se lê cada elas. Eu vou dar uns exemplos de palavras em inglês que você usa o tipo de vogal. Por exemplo, eu fiz aqui uma cola, porque antes de eu começar a fazer esse vídeo pra vocês, eu fui estudar bastante pra saber o que eu tô falando, pra vocês não acharem que é tudo bobagem. Mas se tiver algum professor de inglês me assistindo e eu falar alguma coisa errada, eu peço que me corrija, por favor, tá bom? Ó, eu vou dar um exemplo pra vocês. A letra A, ela é falada com A e E. Exemplos que a gente usa como E, por exemplo, a gente tem E, tem E e tem A. Para você falar esses três tipos de modos, a única palavra A. Quando que é usado o exemplo E? Dois exemplos muito fáceis de se decorar é a palavra N e a palavra Apple, que são palavras que começam com A, mas você lê com E. Muitas pessoas conhecem a palavra Apple devido à marca Apple de celulares, então é um exemplo bom de vocês conseguirem entender. Um exemplo de letra A que a gente lê como A normalmente é a palavra are e a palavra all, que são palavras que começam com A e se lê com A. Are, all. Tem um som de O, mas é A que se lê, é all e are. A letra B, ela já é um pouco mais simples. Vocês vão reparar que ao longo do alfabeto, algumas palavras têm dois sons silábicos e algumas só tem um só. A letra B é uma delas, ela só tem um só. Você só lê ela como B. Mas, para você ler algumas palavras do alfabeto com a letra B, você vai acompanhar a próxima letra depois do B. Por exemplo, nós temos be, been, both, by e beside. Por exemplo, todas acompanham a letra B e o som de B, só que depois do B vem uma palavra. Você vai acompanhar a partir da letra B, você vai saber como você vai falar. Por exemplo, both, be ou been, por exemplo. Agora vamos para a letra C. A letra C no alfabeto é mais uma como a letra B, que se lê apenas si.
Você não tem outra forma de ler a letra C. O que acontece? A letra C, ela assim como a letra B e como várias outras letras do alfabeto, você vai precisar acompanhar a próxima letra que vem após o C. Por exemplo, temos calm, can, chair, children, come, congratulations e car. São palavras que você lê si, só que a próxima letra, sendo uma vogal ou não, é o que vai acompanhar a sílaba. Car, chair, come, can, entenderam? Vamos agora para a letra D, que assim como nossas antecessoras, é uma letra que se lê apenas como D. Exemplos de palavras que a gente vai usar a letra D são they, departure, did, do, does, doesn't e don't. São, assim como a letra C, ela acompanha a próxima letra. A próxima letra vai dizer como você vai soletrar. Mas isso aí é super tranquilo. A gente vai aprender todas as letras ao passar do tempo e você vai saber falar as palavras com o tempo. Por enquanto, a gente precisa conhecer primeiro cada letra para depois ensinar vocês como vocês vão falar as palavras e as frases. A letra E, assim como a nossa letra A, se lê de duas maneiras. A letra E você se lê com I ou E. Os exemplos que você lê com I são palavras que antes da letra E tem uma palavra, seja uma vogal ou seja uma consoante, que são como me, evening, see, tree e tree. São exemplos que você vai ler todos com I, mas antes da letra E tem uma palavra, tem uma letra. Essa letra vai acompanhar como é que você vai ler ela a partir dali. Por exemplo, evening não conta. Evening, a letra E está primeiro, mas as outras também contam. Desde evening a tree são palavras que você lê com I. Exemplos com E, elephant, everyone, ate e excuse me. São palavras que começam com a letra E e você continua ela falando com E. Excuse me. Vamos agora para a letra F, que assim como as outras antecessoras, se lê apenas de uma forma. F. Palavras que têm F são muito tradicionais, como fire, fall, flyer, five, for e for. Vamos agora para a letra G, que se lê unicamente, exclusivamente como G. E tem exemplos como get, got, go e goodbye. Vamos agora para H. H tem um jeito diferente de se falar. H a gente se fala com H. Mas a letra H é uma letra que você fala ela de um jeito, a única letra, só que você vai ler ela completamente diferente. Vou dar um exemplo. A letra H, ela tem exemplos suaves de se começar a falar. Nós temos have, happy, hell, he, hello, here, help. São palavras que têm having. Você vai ler ela com leve toque de R, mas a letra em si se lê H. Só que quando você for falar as palavras em si, você vai ter um leve som de R. Heaven, have, hair, hell, entendeu? Ela tem um leve som de R, mas a letra se lê H. Vamos para agora a letra I, que se lê I. Em alguns casos, pessoal, a letra I ela também é usada como I, mas ela é bem raro esse caso. Em muitas palavras que você for falar a letra I, ela vai ter um leve som de I. Mesmo que seja só o I, ela vai ter um leve som de I. Exemplos como a letra I, por exemplo. Os maiores exemplos são todos de eu. Eu em inglês é apenas um I. Ou seja, I am, I can, I believe, I have, que são todos começados com a letra I, mas que tem um som leve de A. I am, I'm sorry, I go, I can. Vamos agora para a letra J, que tem um lindo som de J. Não é DJ, é som J. Não é tão simples assim, mas vocês vão conseguir pegar conforme a gente for falando. A letra J, ela tem exemplos simples. Ela é falado como J para todas as outras frases. Temos exemplos como Julie, Just e June. Vamos agora para a letra K, que é falado como K. Para a letra K, muito simples. Temos exemplos como K-pop, temos keep e temos Korean e knife. São palavras que você pode reparar. A palavra K-pop, por exemplo, ela já começa com K. Esse único K ele é lido como K. Por quê? Porque é assim que você lê a letra K em inglês. Agora, se você for falar outras palavras como keep, Korean, knife, são palavras que começam com Q, mas você não sente, porque após a letra Q, tem uma outra letra que vai acompanhar. Então ela vai dizer como é que você vai ler a próxima letra. É o que acontece com a letra K, assim como as outras irmãs dela. Vamos agora para a letra L, que se lê L. Um leve L, como se fosse quase um espanhol ou um francês. Mas a letra L ela não tem nada de segredo, ela é lida como qualquer outra. A letra L ela é usada como last, let e last. Perdão, last, let e let's. Ou seja, ela é simplesmente a letra L usada como qualquer outra, last. A letra M é a minha favorita porque é a letra do meu nome e ela é usada como um leve som de M. M. Você quase não sente o M final. M. Só que a letra M, ela é muito utilizada de forma
normal. A letra L ela é usada em frases como may, maybe, month, moth, me e my. Ou seja, ela é o M normal que vai acompanhar a próxima letra e vai dizer como é que você vai falar toda a palavra, mas não tem nenhum segredo. A letra N é a mesma coisa. A letra N, ela se lê N e você vai acompanhar ela da mesma forma como a letra N. Exemplo, você pode falar no, now e nothing, que não tem nada de diferente. É apenas a letra N acompanhada da próxima palavra, da próxima letra, que vai formar uma palavra. Vamos agora para a letra O, que tem som de OU. Muito simples também, nada de dificuldade. Temos exemplos como October, Octopus, OK, One e Open. Ela tem o som de OU, ou pode ter o som de One. Como assim? Você pode falar One, você vai começar com U. Você pode falar Open, que você vai começar com O. E você pode falar OK, que você também vai começar com O. Vamos agora para a letra P, que se lê nada mais nada menos como Pi. E também não tem nenhum segredo assim como M e N. Você vai ler a partir das próximas letras. Ou seja, temos exemplos como please. Please é uma linda palavra, muito simples e tradicional, que é usada com a letra P. Vamos agora para a letra Q, que se lê como Q. Exatamente, Q. Meio diferente, mas super fácil. Para a letra Q não temos muitos exemplos. Temos os exemplos, por exemplo, de quite. Vamos agora para a letra R. R você se lê como R. Não é ar, é R. Tem um acento agudo para você ler a palavra R. Usadas em palavras normais e comuns, é lida diferente. Você não vai ler ela como esse R. Você vai ler ela como? Em exemplos como read, rice e round. Ela é usada como exemplo de roar. É como se fosse um paulista meio caipira. Quando você usa rice, round, read, ela tem essa viratura para você falar. Meio caipira. Vamos agora para a letra S, que assim como sua letra em português, ela é pronunciada parecida em inglês. Nada de diferente, apenas S. Sabe aquele exercício vocal que você faz para sua voz? S. É assim que você vai ler ela em inglês. Usado em exemplos como same, see, show. Vamos agora para a letra T, que em inglês é lido como T. E exemplos como T temos test, take, tell, thank you. Em alguns casos, a letra T ela é usada como D. Ela tem um leve som de D, mas ela na letra se lê T. Ela tem, em alguns casos, ela começa com a letra T, em alguns casos ela começa com o som de letra D. That, por exemplo, a palavra that e a palavra the, ela é usada como D. Mas a palavra take, por exemplo, ela é take, ela começa com T. Essa letra ela tem dois sons, mas depende da frase que você vai usar e depende da próxima letra, assim como outras vogais. Vamos agora para a letra U, que é usada como you. É por isso que a letra U em inglês é muito utilizada como abreviação para a palavra you. Quando você vai falar inglês com alguém, ou quando alguém for falar inglês com você, a abreviação de you é a letra U. Ou seja, ela é usada como som de you. Você pode usar ela como exemplo para quando você for conversar com alguém. Aí você está com preguiça de digitar, você digita you. Mas nunca façam isso em uma redação. Isso é apenas para redes sociais. Porém, a letra U, ela tem um exemplo que é usada como som de A. Por exemplo, A com um acento agudo. Por exemplo, a palavra ugly, que é usada para dizer em português feio. Em inglês, ela é ugly. Ela começa com U. Só que ela não tem som de U. Ela tem som de Ou seja, ela é uma letra que tem duplo som. Mas temos outras palavras, por exemplo, como urology, que é usada como U, que é urologia em inglês, mas ela tem o som de U, diferente de ugly, que tem o som de A. São algumas palavras diferentes, que têm a mesma inicial, mas que se lê de formas diferentes. Vamos agora para a letra V, que tem som de V, e um exemplo de V é very. É a mesma letra das outras, é o mesmo exemplo das outras letras. Você começa falando ela, e é a próxima letra que vai dizer como que você vai dizer o resto da palavra. Vamos agora para a letra W, que se lê como W. Exatamente, uma palavra um pouquinho diferente, mas que no fim você começa a aprender. A palavra W, em inglês, ela é bem diferente da forma de você falar a única letra e você falar a frase toda completa. Por quê? Porque você nunca vai falar W, ou nunca vai usar uma palavra em W inicial para você falar com D. Você nunca vai começar uma palavra que se inicia com W falando D. Nunca. Você vai sempre ser U. Ela vai ter sempre som de U. Exemplos como was, we, what, when e where. Sempre vai ter som de U quando você está usando W.
Agora, quando você fala somente a letra W, é W. Se alguém te perguntar como se diz W em inglês, W. Como que eu falo a palavra W-H-E-R-E? Where. Super facinho de guardar na cabeça, nunca se esqueçam disso. É a letra mais utilizada do alfabeto e de todas as palavras americanas. Ela está em todas as palavras e basicamente, todas não, ela está em basicamente quase todas as palavras americanas. Porque é como se o alfabeto americano tivesse adotado ela como seu símbolo de americanismo. Você vai ver muito as últimas palavras do alfabeto, sempre vai estar no dicionário americano, sempre no dicionário, no vocabulário e nas coisas. Então guardem bem essa letra para vocês e esse exemplo da letra U, porque vai ser muito utilizado mais pra frente. Vocês não se esqueçam disso, ainda vão lembrar do que eu tô falando. Vamos agora para a letra X. Temos o exemplo de falar como X. Esse, pessoal, é muito fácil. Essa letra vocês vão saber e vocês nunca vão esquecer porque vocês já viram em vários exemplos. Temos o lindo exemplo de X-Men. Vocês sabem falar X-Men. Qual é a primeira letra dessa palavra? X. X-Men, ou seja, X-Men. Super fácil. Temos outro exemplo como raio-X, que em inglês se lê de trás para frente, X-ray. Ou seja, você vai falar X-ray. X, ele vai ter sempre a mesma forma de se falar. O que vai mudar é na hora de você for falar determinadas palavras. Como, por exemplo, xenofobia. Xenofobia em inglês, que seria xenofobia, você vai usar como X. Xenofobia. Você nunca vai usar X-fobia. Não existe. Agora, se você for falar ela separada como X-ray, X-Men, vai ser sempre X. Vamos agora para Y, que em inglês se lê como os nordestinos dizem. Y. Não é oxe, é Y. Y é utilizada para a unicamente letra Y, mas você nunca vai falar ela desse jeito. Temos exemplos diferentes para mostrar para vocês que você não vai falar Y ou não vai começar a frase nenhuma com U, você vai sempre começar com I. Exemplos, temos yes e you. São palavras que vão sempre começar com Y, mas você vai sempre começar falando como I. I-S, I-U. Beleza? Não se esqueçam disso. E por último, vamos agora para a letra Z, que é muito facilmente lida como Z, e que, assim como tantas outras, acompanha apenas o seu alfabeto, as suas próximas palavras. Temos os exemplos de zoo, que seria zoológico em inglês, e temos zebra, que é zebra em inglês. Ou seja, você vai pegar a próxima letra para você falar o resto da frase. Zoo. Zebra. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi o primeiro vídeo de eu ensinando vocês a falar inglês. De começo, vocês precisam aprender, como eu falei, a falar o alfabeto, para depois vocês aprenderem todo o resto. Na nossa próxima videoaula, a gente vai aprender como se fala as palavras. Então, eu vou listar um número enorme de palavras de A a Z e vocês vão falar comigo desde a primeira sílaba até a última, desde a primeira letra até a última, porque assim vocês vão conseguir aprender a falar as palavras e mais pra frente a gente vai aprender como falar frases. Então, se você gostou, já deixa esse like aqui embaixo, comenta pra mim o que você achou, comenta também se você quer que eu continue essa série, se você gostou, se você achou difícil. Professores de inglês, se eu errei alguma coisa, me avisem também para que eu possa corrigir e nos vemos no próximo vídeo com uma próxima videoaula. Obrigado por terem assistido, até a próxima e tchau!